Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia. Seja bem-vindo a uma transmissão, mais uma live do estudo de Provérbios. Eu quero te agradecer por estarmos juntos nesta jornada enriquecedora, cada dia crescendo cada vez mais, eu contigo, você comigo, e para quem você está compartilhando, eu quero te pedir, compartilha com outras pessoas, que isso é muito importante para que esse estudo fique mais poderoso. Veja, nós estudamos até agora. Ontem o capítulo 5, hoje o capítulo 6, e só palavras enriquecedoras, só instruções, somente o Pai mesmo é que pode nos dar. E aí hoje vamos verificar, por exemplo, porque Provérbios no início, a sabedoria diz que nos dá riqueza, nos dá honra, fama, né, e poder, mas às vezes foi dito e precisa ser completado. E aqui vai ter essa completude de algumas advertências que o capítulo 6 nos traz. Aqui eu consigo trazer alguns núcleos centrais do texto que falam sobre os compromissos imprudentes, sobre a preguiça, sobre a negligência, fala também sobre coisas que Deus ele aborrece, e essa eu vou te chamar a atenção, fala sobre a sedução, o adultério mais uma vez e sobre os impulsos que custam muito caros, tá bom? Hoje o tema central de Provérbios é uma vida que pode começar a ruir, pode começar a se destruir por pequenas imprudências que, de certa forma, foram normalizadas. Então, muitas vezes, vemos pessoas que estão não sendo derrubadas por um grande inimigo visível, mas por hábitos, por impulsos e negligências que foram aceitas como normais. Então, quer ter uma vida diferente? Começa a observar a partir desse estudo o que é que está dentro de você que você precisa tirar para não ser mais normalizado e passar a viver uma vida superabundante. Mais uma vez, nós vamos tratar sobre blocos, tá bom? Hoje, o texto, como eu disse, fala sobre os impulsos, compromissos imprudentes, e esse é um tema muito atual, né? Muito atual, onde vemos pessoas até que conquistaram alguma coisa, chegaram a algum lugar, mas sendo destruídas aos poucos, justamente por esses micro compromissos, micro ações, micro decisões que repercutem no macro, tá bom? Então, e muitas vezes pequeníssimos detalhes que foram tolerados e não foram extirpados, tá bom? Vamos começar com a leitura do bloco primeiro, que vai do versículo 1 ao 5. Primeiro, o título diz assim: advertência quanto a ser fiador. Aqui não precisa nem explicar tanto, né? Nós não devemos ser fiador de alguém. Aqui é o que está escrito. Filho meu, versículo 1, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mão te comprometeste por um estranho e ficastes enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro de tua própria palavra. Agora, filho meu, considerando que caístes nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele, insiste, incomoda, importuna esse teu próximo. Não te permitas conciliar o sono, nem teus olhos pestanejem, nem descanses. Livra-te desse compromisso como a gazelas da mão do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Então, aqui deixa muito claro um comando bem direto da importância de nós não sermos fiador. Às vezes é necessário, mas eu prefiro seguir exatamente o que está escrito ao dizer que nós não devemos ser fiador. Uma advertência muito objetiva. E ainda completa, né, que aquele que se tornar fiador deve imediatamente correr atrás de resolver esse problema aí, para que você não seja como uma gazela nas mãos de um caçador, nem tampouco uma árvore, numa armadilha, alguém que está querendo te prender. Aqui os núcleos centrais como eu disse já, ficar por fiador, se enredar com as próprias palavras de garantia, devemos nos livrar depressa e não sequer devemos dormir antes de cumprirmos com esse compromisso, tá bom? O capítulo aqui vai começar falando sobre a imprudência em nossos compromissos, sobre nós nos prendermos em decisões precipitadas. E muitas vezes por palavras mal colocadas ou garantias que nós assumimos sem um discernimento. Isso aqui é muito profundo, porque mostra que toda armadilha ela vai vir de fora, não vai vir de dentro. O que vem de dentro são o seu programa,
são as suas microdecisões. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Trazendo um alinhamento dessas suas microdecisões e microações para que quando vem uma situação como essa, você não seja tolo e você não caia na mão de um caçador. E algumas, muitas vezes, dessas decisões são produzidas pela própria impulsividade. Então, nos chama a atenção Provérbios para nós não sermos imprudentes nem impulsivos, porque nós nos comprometeremos, infelizmente, com as nossas palavras. E eu vejo no dia de hoje, de acordo com o que está escrito aqui, é que muitas pessoas que estão presas hoje não é por falta da sua capacidade, mas elas acabam sendo presas por decisões que foram feitas sem a devida lucidez, sem a sensatez. Eu vejo que uma palavra precipitada pode construir uma prisão. E nós não queremos viver de forma presa. Nós queremos viver de forma livre. Por exemplo, eu sou um libertário. Eu sou a favor da liberdade. E por ser libertário, eu não quero estar preso em nada. Não quero estar enredado em nada. Logo, o que é que me faz com que eu não me mantenha preso? Estudando o conhecimento da sabedoria. E buscando isso, cada vez mais eu me tenho, me vejo com arcabouço de informações, de advertências que me prezam, que zelam a minha vida e me faz viver sobre pastos verdejantes. Não é uma promessa de que nós não teremos uma vida sem problemas. Muito pelo contrário, nós teremos desafios, problemas, mas em todos nós superaremos, como foi dito nos capítulos anteriores, que ainda que nossos planos serão bem-sucedidos e ainda que nós venhamos cair, nós nos levantaremos, pois o nosso foco está no alvo, tá bom? Então, é isso aí. O versículo 6 ao 11 é o bloco 2. Eu quero ser um pouco mais rápido hoje, porque nesse capítulo possuem 35 versículos, então a gente precisa dar uma acelerada para não ficar muito tempo aqui de live. Seja feita a vontade de Deus, claro, mas eu tenho que estar pautado aqui no script que não me deixa fugir. Aqui eu tenho blocos centrais, aqui temas centrais, eu vou estar abordando e eu não quero fugir disso, a menos que Deus queira, né? Obviamente. Então no versículo 6 diz assim, do 6 ao 11, do bloco 2. Advertência contra a preguiça, é o título. Então, está mandando nós não sermos preguiçosos. Está mandando nós sermos proativos. Então, se está dizendo para nós ser proativos, aqui vai dizer, observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Mesmo que ela não tenha um chefe, nenhum supervisor, nenhum comandante, ela armazena suas provisões no verão e na época da colheita ela junta o seu alimento. Com toda a disciplina, ó preguiçoso, até quando tu ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência, tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará, e tua necessidade te assaltará como um ladrão. Aqui vemos uma característica, eu gosto até de pedir para você depois olhar aqui no YouTube um vídeo sobre o reino, das formigas, como é gerido ali aquela governança, aquela organização, e você vai verificar como a formiga ela é muito prudente. Esses dias, rolando aqui o feed de uma rede social, eu verifiquei um exemplo muito clássico das formigas, como elas lutam umas pelas outras para salvar ali toda a sua prole, toda a sua estrutura. E elas tinham que sair de um lugar, elas cultivam umas larvas para se alimentar, lá dentro do formigueiro, além dos alimentos que trazem para alimentar essas larvas e a rainha e todos os operários. De um lado para o outro existia um córrego, um pequeno riozinho, não era nem rio, era um pequeno córrego, para a formiga é um rio, E eu vi as formigas se amontoando uma em cima da outra e formando uma passarela, literalmente uma ponte. Todas as que estavam com essas larvas que são cultivadas, essas larvas cultivadas, salvo engano, são fungos, eu não me recordo agora, elas passaram por cima. E eu vi como é prudente a formiga. Então, obviamente, provavelmente, foi dado a ela o instinto de que haveria um alagamento, por exemplo, ali naquele formigueiro, então ela prudentemente saiu daquele lugar para um outro, justamente porque era o momento que ela estava buscando ali a sua provisão, trabalhando arduamente. E o preguiçoso, ele quer dormir um pouco mais, ele quer repousar um pouco mais, e aí não espera que a pobreza virar como um ladrão, porque o ladrão vem sem avisar.
a mesma coisa vai ser a pobreza na vida de quem é preguiçoso. Então é um tema muito atual, né? A preguiça nem sempre se apresenta como a recusa total. Ah, eu me recuso totalmente a fazer. Muitas vezes ela vem por pequenas concessões. Ah, deixa eu dormir mais um pouco, deixa eu colocar o relógio em mais uma soneca. Pequenos adiamentos, certo? A gente vai também acumulando ali preguiça em nossa vida e pequenos relaxamentos. Eu não sou contra a nós relaxarmos, a nós é, descansarmos, mas o descanso demais nada é prudente, é uma vida de preguiça mesmo. E temos que combater isso veementemente se quisermos ter uma vida abundante. E é muito forte esse texto aqui, não só porque ele fala da preguiça como a ausência de total movimento, mas como um atraso que vem sendo contínuo e automaticamente vai abrindo espaço para a escassez. Você quer ser escasso? Eu não quero. Então, o tempo todo eu estou lutando contra a preguiça. Eric, você está dizendo que você tem preguiça? Todos nós. Todos nós temos as tendências pecaminosas e a preguiça é um pecado. Então, o que é que nós temos que fazer? Lutar contra isso. Então, por exemplo, eu tenho a tal da procrastinação por conta do TDAH. E como é que eu consigo fazer as coisas? Fazendo. Por exemplo, já é o sexto dia que nós estamos aqui às 7h07 estudando o livro de Provérbios. Então, como é que eu consegui vencer grandes coisas, grandes batalhas, vencendo a procrastinação? Fazendo o que tem que ser feito todos os dias. Então, ao final de 31 dias, eu vou verificar, olha, chegou aqui a quarta série de um livro de estudo de Provérbios. Então, eu consegui 4 vezes, não vou conseguir a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a décima e assim sucessivamente. Então a gente começa a verificar as vitórias antigas para fortalecer, né, as nossas próximas lutas, que nós assim obteremos a vitória. A ruína de muita gente, eu vejo que não vem de um colapso repentino, vem do acúmulo, como eu já disse, de pequenas negligências. E a preguiça, ela raramente vai estar gritando, ela vai sussurrar. Depois eu faço. Vamos ver depois aqui no próximo capítulo, o preguiçoso fala, há um leão lá fora, então não vou sair. Ah, só mais um pouquinho, tá chovendo hoje, olha como tá nublado. Por exemplo, naturalmente o corpo humano, quando acorda e vê o clima nublado, ele tende a ter mais um pico ali de cansaço, como se não tivesse dormido bem. Mas quem quer ter uma vida diferente faz o quê? Independentemente da chuva, do sol, do que esteja caindo até granizo, ele vai para cima, ele vai trabalhar, ele vai fazer o que tem que ser feito, tá bom? Então eu quero que você comente aqui qual a área da sua vida que você está adiando e que isso virou um padrão. Você está adiando o seu objetivo? Você está adiando o seu objetivo de criar uma empresa, de dar prosseguimento à sua empresa, de treinar, de fazer a dieta, de beber mais água, de meditar? O que é que você está adiando? Cuidado para não se tornar um preguiçoso, porque a escassez o cobrará muito mais caro do que o momento atual, tá bom? Passemos para o bloco 3, a partir do versículo 12 até o 19. Olha o título: Advertência agora contra a maldade. Versículo 12. O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos. Olha como Provérbios é bem inteligente. Às vezes a gente vê uma pessoa, tá ali, dois, né, e tem um ali que tá tido como um bobo, e os olhares, tipo, é de uma forma que você tá vendo ali que há uma maldade. Aqui tá escrito: comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, para que o outro não perceba. Versículo 14. Em seu coração habita o engano, todo o tempo peleja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Presta atenção aqui, tá bom? As 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina plano perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Então esses 6 comportamentos o Senhor odeia. Já é uma coisa muito ruim para Deus. O último, para mim, é o pior, e o que Deus está dizendo que é o pior, é uma abominação para ele detesta isso, que é os irmãos que provocam contendas entre os irmãos. Por exemplo, você vê uma situação de 2 irmãos, vamos ser bem literal,
E aí dois irmãos gêmeos, e aí você verifica, por exemplo, que um está falando mal do outro na frente de outra pessoa. Aí você sabe que eles têm os amores deles e também têm os rancores, e são irmãos, né? Irmãos, eles vão brigar de alguma forma. Não é o ideal, mas acontece. E aí, digamos que eu percebo aquela situação e chegue correndo para o outro para falar. No fundo, se eu fizer isso, a minha intenção é simples, é causar essa dissensão. Falar a verdade é diferente de provocar contenda. Falar a verdade, nós dizemos para a pessoa, olha, presta atenção com tal comportamento, é melhor você parar de falar sobre isso, isso e aquilo. Contenda é diferente. Ó, tu viu o teu irmão? Vai lá, dá um soco na cara, fala mal dele também. Então Deus odeia, detesta esses tipos de comportamento, sobretudo quem provoca contenda entre os irmãos, tá bom? Então perceba que não só fala aqui de atos extremos, fala aqui da questão de altivez, da mentira, da perversidade, né? Do coração que tem contenda e ira. Isso nos mostra que Deus não olha apenas para a aparência da espiritualidade, ele olha para o caráter real, por isso que ele gosta do coração das pessoas. Aí eu vi um ditado, mas Deus não é açougueiro, é um ditado até meio chulo, né? Sim, Deus ele gosta assim, ele olha o coração. Geralmente quem fala isso é o religioso, que está seguindo ali doutrinas, dogmas e fica incomodado porque outras pessoas não seguem e prosperam e crescem. Mas verdadeiramente Deus ele olha o coração e ele ama, né, o pecador, mas ele abomina o pecado. E todos nós somos pecadores, por isso que Deus nos ama. Então automaticamente verificamos aqui que Deus sim observa o coração para sondar, porque ele é o único que perscruta e esquadrinha o coração do homem para verificar qual é o caráter real, tá bom? Verificamos aqui nesse bloco que a soberba, a mentira e a contenda podem parecer comuns para muitos, sobretudo no mundo de hoje, mas diante de Deus ela carrega um peso moral muito profundo. Então, essas pessoas são abominadas por Deus, são rechaçadas por Deus. Passemos para o bloco 4, do versículo 20 ao versículo 35, e já estamos chegando ao fim desse estudo aqui, tá bom? Então eu vou ler de forma bem calma e pausada para que você, com a minha voz, e eu sei que você está gostando, se está gostando, já deixa um like, compartilha para outras pessoas, porque eu sei que está fazendo sentido para você. E se faz sentido para você, com certeza deve fazer sentido para outras pessoas, sobretudo as pessoas que você ama, tá bom? Versículo 20. Filho meu, na verdade o título, primeiro, advertências contra o adultério. Versículo 20. Filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensino da tua mãe. Ata-os para sempre ao teu coração. Envolve-se junto ao teu pescoço. Quando caminhares, ele te guiarão. Quando te deitares, ele te protegerão durante o teu sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eu vou repetir, versículo 23. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são caminhos que conduz à vida. Queira ser advertido para ter mais vida, por exemplo. Versículo 24. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rondando a caça de vidas preciosas. É possível alguém atear fogo no próprio peito? Imagine pegar um isqueiro, né, e colocar fogo aqui no peito, na camisa. É possível essa pessoa fazer isso e não queimar sua própria roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os próprios pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é execrado se faminto furta para matar a fome? Contudo, este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo,
Qualquer pessoa que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem que não tem misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar a sua ira. Então verificamos aqui núcleos centrais nesse bloco. Ele fala aqui sobre os mandamentos, sobre buscarmos o caminho, o ensino, amar a advertência, e vem trazendo aqui para a gente que nós teremos vida em abundante, pois não tem como nós brincarmos com brasas, né? E não queimarmos o nosso próprio colo, o corpo aqui, né? As pernas. Não tenho como eu tocar fogo na camisa com isqueiro sem queimar o meu peito. Assim é o homem que brinca com o pecado. E aqui não só fala, literalmente é da mulher adúltera, mas também é o pecado. A mulher adúltera pode ser simbolizada pelo pecado de diversas frontes, né? Então, não podemos brincar com o pecado. Você está dizendo que nós não seremos pecadores? Não, nós seremos pecadores. Está escrito, mas temos que buscar a perfeição. E quando conhecemos a verdade liberta. E isso é muito importante. Tá bom? Então temos que guardar o mandamento, temos que ter a instrução como luz, temos que ouvir a repreensão, porque serve como um caminho de vida, guardar-se das mulheres que são más, não cobiçar no coração, não ser seduzido, não cometer adultério, porque nós sofreremos, infelizmente, consequências e vergonhas. O texto aqui vai usar imagens muito fortes, como lido, né? E minha maneira de ler é para gerar imagens na sua mente. Só basta você ouvir. Então, a imagem é fogo no próprio peito, andar sobre brasas. Isto está nos mostrando, né, trazendo uma imagem, nos mostrando que as nossas escolhas, quando são ruins, elas não são neutras, tá? Elas vão queimar mesmo, vão trazer consequências danosas. E isso é muito importante sabermos antes de praticarmos determinadas situações. Então o texto vai nos mostrar que a repreensão, a correção e a instrução nunca foi opressão. Opressão é viver subjugado pelo pecado, pelas cordas do pecado, pelas correntes do pecado. Muito pelo contrário, a repreensão, a correção e a instrução são caminhos de vida. Quem rejeita fica vulnerável à própria desordem. Então, finalizamos mais um capítulo. Eu trouxe aqui 5 eixos para gravar e recapitular toda essa aula. O primeiro eixo são as prisões produzidas pela imprudência. Então, Provérbios 6 vai nos mostrar aqui que algumas prisões, elas não vêm da perseguição externa, mas vêm de compromissos assumidos sem discernimentos. O segundo eixo é a lentidão causada pela preguiça. Mostra que a preguiça ela é uma corrosão silenciosa, não é apenas uma inércia total. Porque as pessoas acreditam que a preguiça é uma inércia total, uma paralisação total. Mas microparalisações trazem a essa destruição que vai ser causada pela própria preguiça. O eixo 3 é o caráter que contamina. A altivez, a mentira, a contenda mostra que o problema não está só na pessoa que faz, mas no tipo de coração que ela alimenta. Então, eu vi uma vez Tiago Brunet falar que, não sei se ele é autor dessa frase, né? Mas ele disse assim, certa feita, assistindo uma live dele, que a fofoca, ela finaliza no ouvido sábio. Então, às vezes a gente ouve uma fofoca, ouve uma contenda, ouve um disse-me-disse, mas a gente dá prosseguimento a isso, a gente deixa morrer aqui no ouvido e não escuta, né? Porque escutar vai ter que ter uma interpretação, ouvir fica só no ouvido, bate e cai. Então a gente tem que aprender isso aí para não estar sendo odiado nem abominado por Deus. O quarto eixo aqui é a correção como proteção. A instrução e a repreensão, elas aparecem como luz e caminho de vida. Não é como um peso desnecessário, não é como uma opressão, como vimos. E muitos acreditam que viver pautado na sabedoria e na palavra é uma certa opressão. Opressão é quando você não quer abrir mão daquilo que Deus quer tirar da sua vida.
Mas quando você abre mão daquilo que ele quer tirar, passa a ser caminho para a vida. Caminho para uma vida eterna, uma vida de abundância, uma vida de paz, de segurança, de prosperidade, de riqueza, de fama, de honra, tá certo? O eixo 5 e último é sobre o desejo e o incêndio, que fala lá do capítulo 6 sobre o adultério, né? O perigo de sermos seduzidos, né? Pelas falsas promessas do pecado. E o capítulo aqui termina, né, com essa parte, mostrando que alguns impulsos que são alimentados sem limites vão deixar marcas reais na nossa vida, que vão custar a nossa honra e vão ferir a nossa vida, e muito se formos levarmos ao sentido literal. Os homens que se metem com mulheres adúlteras, eles poderão ser mortos por esses homens, outros que eram companheiros daquelas mulheres, que nem os melhores presentes aplacarão a sua ira. E, infelizmente, vemos isso hoje muito acontecer. Então é melhor prevenirmos do que remediarmos. E eu quero deixar algumas aplicações práticas para hoje, com perguntas, como sempre. A primeira pergunta é: você está preso em alguma decisão precipitada? Há áreas na sua vida em que o adiamento virou um estilo de vida, o que é que você está procrastinando? Você tem tratado a preguiça como algo pequeno demais para preocupar ou tem tratado como algo muito sério e você quer corrigir, tá? A sua língua produz paz ou ela produz contenda, certo? Existe algo que você vem alimentando em secreto e que pode transformar isso em incêndio? E a última pergunta: como é que você reage à correção? Fechamos com essas aplicações práticas e hoje no capítulo 6 nós entendemos como pequenas imprudências, negligências, desejos mal vigiados podem começar a arruinar uma vida em silêncio. E eu quero te pedir, tá bom? Que você possa curtir esse vídeo, compartilhar, porque pessoas precisam saber disso, e que aprenda a buscar a sabedoria de todo o teu coração, amando a correção, a disciplina, para que você tenha uma vida abundante. Se essa mensagem falou contigo, comenta aqui o que é que mais te marcou e amanhã nós voltaremos com o estudo de Provérbios no seu capítulo 7. Shalom.